Só uma pergunta para o secretário, para o subsecretário, que está representando aqui a secretaria. Ele falou na qualificação dos companheiros. De junho para cá, vai se fazer um ano agora em junho. Quando que vai começar a qualificação? Porque vai fazer um ano e não qualificou ninguém ainda. Quando começar as aulas, o senhor me avisa, por favor. Com relação ao questionamento do Marco Júnior, objetivamente, hoje nós não temos nenhuma pessoa requalificada para poder desempenhar outra função. Por quê? Nós precisamos ainda de outras definições de como vai ser as funções desse, entre aspas, agente de bordo. A gente não sabe se ele vai atuar paralelamente dentro do veículo, fora do veículo, como fiscal, qual que vai ser a atividade. A partir da definição, né, conjuntamente com o sindicato dos rodoviários, a partir do endosso desse acordo, de certa forma, pela Câmara Legislativa, é que a gente vai buscar mecanismos e entidades para requalificar esse profissional, através do SESC-Senad, que já fez algum contato preliminar, ou qualquer uma outra entidade qualificada para poder fazer esse treinamento. Eu queria aqui fazer uma proposta de encaminhamento, chamando aqui o sindicato e a secretaria, colocando a OAB como partícipe nosso, mas a CLDF mediana. A gente precisa chegar com algum normatismo. A gente precisa, esse ano ainda, apresentar para a categoria o que a categoria espera. E aí, o governo do Distrito Federal senta com que o conjunto dos trabalhadores está sinalizando que esse acordo, então, essa sinalização sai daqui, o sindicato vai fazer as rodadas, vai discutir internamente, discutir com os profissionais, a comissão se coloca na disponibilidade aqui, como eu já falei, via e-mail. Eu não posso pensar como usuário só, o usuário pode dar opinião. Então eu não posso aqui, não é assim que é a minha forma de fazer política. Vou criar uma lei aqui da cabeça, colocando atribuições que a classe trabalhadora fala, mas isso não compete, isso não faz nada sentido, piora a situação, gera mais complexidade com a questão da saúde, a concessionária fala, mas isso aqui gera muito mais ônus do que benefício, a secretaria fala, mas no sistema não faz sentido, e aí vira uma lei morta. Então essa lei tem que partir de vocês. E o meu papel aqui vai ser acolher esse debate, manter o diálogo permanente para que a gente possa apresentar. Então a gente poderia aqui fazer uma proposta da gente ter uma primeira minuta, aí o sindicato, no seu esforço interno, que eu sei que não é fácil, de repente tira um comitê, incluindo quem é sindicalizado ou não, ouvindo, fazendo as rodadas, a gente visita os terminais também, a gente apresenta uma pré-proposta até junho deste ano, uma pré-proposta sem ser validada, apresenta até junho deste ano, depois aí tem um recesso parlamentar, quando chegar em julho, agosto, a gente retoma uma reunião parecida, aí não ampla, mas uma reunião com o governo, que deu tempo do governo analisar, e a gente consegue até ali, finalzinho de agosto para setembro, a gente ter uma proposta do executivo apresentada para essa casa. O compromisso é que se o governo mandar um projeto desse aliado com os trabalhadores, a aprovação nessa casa, o presidente Wellington já garantiu que vai ser um acordo para que a gente aprove. Eu queria sair dessa reunião não como uma reunião que a gente veio aqui, reuniu a classe trabalhadora, o governo e deu joinha. Não, a gente tem que sair aqui com uma proposta caminhativa. Eu queria fazer essa proposta, queria saber dos senhores se é razoável, e a comissão aqui, a Câmara, vai acompanhar esse passo a passo. Ou seja, a gente consegue até o final do primeiro semestre que o sindicato consiga sinalizar uma minuta inicial, e até o final do ano, ali antes do final do ano, estamos fazendo aqui algo que vai balizar a ordem de serviço junto às concessionárias. Entende? Vocês perceberam que o que nós estamos tratando aqui não é uma legislação fixa, é uma legislação em que o governo vai acatar como um processo regulatório e vai determinar uma ordem de serviço para que as empresas entendam e reabsorvam, realoquem ou incluam, contratem mais pessoas se for necessário. É a questão desse primeiro caminho, do primeiro passo, o sindicato tem reunido a diretoria e nós vamos apresentar sim. Isso é o interesse do sindicato, é o interesse para a categoria. E nós vamos andar ouvindo a categoria, conversando com o governo, para que a gente consiga um caminho e buscar tranquilidade para mãe e pai de família que depende desse posto de trabalho, que são os cobradores e cobradoras.
Esse encaminhamento, Marcos, ele me parece bastante razoável. Você colocou com propriedade que o secretário Zeno não tinha sido pautado com relação a esse encaminhamento de um prazo de encaminhamento para a Câmara. Mas me parece razoável que o sindicato nos apresente essa proposta até antes de encerrar o primeiro semestre, para que a gente, de forma célere, né, a gente faça essa devolutiva e ampliando essa discussão. Eu vou levar para ele essa proposição que no meu entendimento, parece bastante razoável. Vou dizer para vocês que instrumento de luta é sempre. Por que instrumento de luta é sempre? Porque, mais uma vez, governos passam. Então, governos passam. Cada um pensa de uma forma diferente. Então, trabalhadores e trabalhadoras, se manter unido na luta é a garantia. Eu acho que o governo Bandeira nunca viu uma greve de rodoviário para saber qual é a pressão que é. No dia que sentir a pressão, essa cidade para mesmo. Para de verdade. E afeta milhões e milhões de trabalhadoras e a população do Distrito Federal. Para mostrar a importância e a valorização que deve ter nossos trabalhadores e trabalhadoras. Então, é o agente de bordo, temos que discutir isso. Essa proposta precisa ser apresentada, o governo tem que discutir. Nesse aspecto existe, sim, essa vontade e determinação do governador de preservar os atuais cobradores. E essa é uma grande discussão que os sindicatos têm que fazer com a categoria. Ou vocês estão preservando os postos de trabalho, os atuais cobradores, ou estão preservando a manutenção da quantidade de trabalhadores para o futuro do sistema. É uma conta que a gente tem que fazer e tem que discutir com a sociedade. Contrapor o governo. O governo é um ser político, tem que ser enfrentado. Tem que ser enfrentado para que ele possa recuar. Se não enfrentar o governo, ele não recua. O governo é um ser político. Tem que recuar. O governo não pode fazer decreto aí, deixando os trabalhadores a ver navio como os companheiros estão aí. Os companheiros estão adoecendo justamente por conta disso. Os companheiros estão com problema dos colégios por conta dessas situações. Mas nesse momento não é momento de crítica. Não é momento de criticar, é momento de união. É momento de apresentarmos propostas, porque a água que passa por debaixo do ponte, meu amigo, nunca mais ela volta. É momento de nos unirmos, os rodoviários, nós, o sindicato, e nos unirmos. É isso que eu peço para o meu companheiro Dão, para que a gente possa mobilizar a categoria, Dão, para a gente pressionar não só o governador Ibanez, como a Câmara Federal, trazendo os companheiros para a rua, porque se mobilizar os companheiros vêm, podem ter certeza disso, que os companheiros rodoviários nunca abriram da luta. E não é agora que vai abrir. Então, nós estamos nos colocando à disposição para ajudar no que necessário for. Que esse momento não é de discussão política, e sim de nos unir para buscarmos uma solução juntos. E nós vamos para a rua se necessário for, sem dó e nem piedade. Quem estiver contra os rodoviários será nosso inimigo. E sempre será nosso inimigo. Então, muito obrigado, companheiro deputado Marcos Maciel, nos ajude nessa empreitada. Conforme falei, para concluir, já vou concluir, o governador do Distrito Federal não pode ficar colocando decreto na rua e não tem ninguém contrapor ele, tem que contrapor, tem que enfrentar o governo. O governo não pode ficar nadando de braçada e deixando pais e mães de famílias aí com cabeça a mil, porque vai ser desempregado. Eu mesmo tenho 33 anos que eu sou cobrador de ônibus. E será que o mercado de trabalho vai me aceitar com essa idade? Será que as companheiras que estão lá com uma idade avançada vai conseguir um posto de trabalho novamente lá na rua? Não vai, então tem que ir para cima, sem dó de piedade do Ibanez, e botar a categoria na rua para fazer uma política de luta em defesa do posto de trabalho dos companheiros e companheiras. Um abraço. Obrigado, Marco.